Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 5 de novembro de 2023, solenidade de Todos os Santos aqui para nós na Igreja do Brasil, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, neste primeiro horário das 7 às 8 da manhã, ou também na reprise das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre aos domingos, a partir das 9 horas da manhã, ou ainda também nas redes sociais, no YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, sempre nos domingos, a partir das 8h30 da noite, além da TV Serra, canal 526 da NET, sempre às terças-feiras, nos diversos horários da programação. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube, basta acessar o youtube.com/Diocese de Caxias, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, os vídeos, as mensagens do nosso bispo e o próprio Razões da Fé que nós publicamos a cada semana. Nós gravamos este Razões da Fé, que vai ao ar neste domingo, dia 5 de novembro, melhor dizendo, no contexto da Semana Teológica de Caxias do Sul, promovida pela Escola de Teologia e Bíblia da região pastoral da Diocese de Caxias do Sul, evento que reúne mais de 520 pessoas no Colégio São José em Caxias do Sul para falar sobre a beleza da liturgia, sobretudo porque neste ano nós temos a alegria de receber em nossas comunidades a terceira edição típica do Missal Romano para a Igreja no Brasil. Nós temos como convidados no nosso programa deste domingo, Dom Armando Butiol, bispo emérito da Diocese de Livramento de Nossa Senhora da Bahia e também membro por 16 anos da equipe, que fez toda a redação e toda a tradução dos textos que compõem esta nova edição do Missal Romano, além de ter também feito parte da Comissão Bíblico-Catequética da CNBB. Dom Armando, muito obrigado pela sua presença no Razões da Fé deste domingo. Obrigado. Uma saudação carinhosa a todos os ouvintes da Rádio Miriam. Possamos, nessa nossa conversa, partilhar ideias que ajudem a compreender melhor o sentido da oração da Igreja. Oração que se encontra com toda a autoridade e uma longa história no Missal Romano. Muito bom. Nós temos também o padre Josimar Romil, que é formado em Filosofia e Teologia, ele trabalha aqui no Santuário de Caravaggio e também auxilia na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Caxias do Sul. Ele também é mestre em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e atualmente também recém assumiu a coordenação da Comissão de Liturgia na Diocese de Caxias. Obrigado, Padre Josimar, pela tua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês e de falar sobre este tema que é sempre muito especial da liturgia. É um privilégio estar com vocês e falar sobre esse tema. E nós temos o padre Volney Júnior Vanassi, que também é padre da nossa Diocese de Caxias do Sul, formado em Filosofia e Teologia, também com mestrado em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, atualmente pároco da Catedral Diocesana de Caxias do Sul e da Paróquia São Leonardo Murialdo, e coordenador, quem está coordenando a Escola de Teologia e Bíblia da região pastoral de Caxias e também a Semana Teológica de Caxias do Sul. Olá, Padre Volney, obrigado pela tua presença. Obrigado, Felipe, Padre Josimar, Dom Armando. Que bom estar aqui com vocês, ouvintes da Rádio Miriam Caravaggio. Uma grande alegria podermos também, juntos, aprofundarmos este tema tão importante, tão central da nossa vida cristã, que é a liturgia. Perfeito. E eu já começo perguntando a Dom Armando, por que em 2023, neste início do novo ano litúrgico que teremos no próximo 3 de dezembro, por que uma nova edição do Missal? Justamente, Felipe, você fala de uma nova edição. Não é um novo Missal.
é a terceira edição do Missal, que é chamado com o nome de Paulo VI, porque fruto do Concílio Vaticano II. E o grande protagonista do Concílio da Reforma Litúrgica Conciliar é o Papa Paulo VI, agora San Paulo VI. O dicastério para a vida litúrgica, a vida sacramental, propôs, por vontade do Papa ainda São João Paulo II, em 2002, que as dioceses todas do mundo fizessem uma nova revisão. Já tinha acontecido em 1975, com retoques segundo as várias dioceses do mundo, a segunda edição do Missal, que saiu nos anos 69 e 70. A primeira edição foi muito apressada. Teve o concílio, teve uma comissão importante para executar a reforma litúrgica, foram reelaborados os novos livros litúrgicos a partir das orientações dadas pela Constituição Conciliar sobre Liturgia Sacrosanctum Concilium e, portanto, uma tradução e adaptação segundo as línguas de cada povo foi um fruto um pouco apressado. Graças a Deus que aconteceu, que começou a vigorar na igreja antes em edição provisória, eu lembro, e depois uma primeira edição definitiva. Uma segunda edição foi feita pelos anos 75 e, claro, melhorou. E, porém, a língua é um fenômeno constantemente em mudança. Passa uma geração, mais de 30 anos, muita coisa muda sem perceber, na linguagem, na sensibilidade, nas acentuações próprias e também uma nova preocupação. As traduções anteriores nos acompanharam quando fazíamos uma nova análise de cada texto litúrgico, o originário em latim. Eis que nós sempre fomos orientados para a comissão chamada CETEU, que a CNBB constituiu, formada por 5 bispos e 2, 3 assessores, depois que uma comissão tinha feito já uma proposta de revisão da tradução. Eis que a comissão sempre se deixou dirigir, orientar por as edições anteriores. Nem sempre o que é novo é melhor. E nós, às vezes, retomamos, achamos, nem sempre, claro, nem muitas vezes, mas aconteceu que a tradução da primeira edição era melhor do que a segunda e melhor do que aquela proposta pelos equipes dos expertos que trabalharam antes de entregar à Comissão Episcopal para fazer esta revisão. Então, veja, o Vaticano propôs. Observo que o Vaticano, o dicastério romano, ele mesmo fez uma revisão do texto em latim, porque aqui a coisa é meio complicada. A Bíblia foi traduzida nos primeiros séculos, do hebraico e do grego para o latim no quarto século. Final do quarto século, São Jerônimo fez a famosa versão, a nova versão em latim, que fez estudando o grego, o hebraico, com muito rigor, mas nada é perfeito daquilo que é humano. Nos tempos
do Papa João XXIII, mas já com Pio XII, foi feita uma revisão da Vulgata, assim era chamada, tanto que se fala de uma nova Vulgata, daquela tradução feita por Jerônimo. E até entre o 2002, quando saiu a versão em latim, e 2008, houve uma revisão do texto em latim. O rigor na nossa igreja em examinar as palavras, os textos, a fidelidade aos códigos antigos é muito grande. E, portanto, eis que a Santa Sé de Castelo Romano, repito, propôs que em todas as igrejas houvesse uma revisão com maior fidelidade aos textos originários em latim. Explicava ontem à noite, no encontro que eu tive com muitas pessoas, que quando nós temos nas mãos o missal, é uma obra que vem de antigamente, séculos e séculos, sobretudo a partir do sexto século, elaborou-se um material litúrgico que nos acompanha. Eis que este é o pano de fundo, vamos dizer, é a base sobre a qual nós hoje trabalhamos. E eis que 16 anos de trabalho muito rigoroso e, vamos dizer também, amoroso, feito com muito carinho. Não é perfeito, temos certeza. Daqui a alguns anos, ou até agora, alguém poderá criticar, propor uma tradução mais fiel à linguagem do povo, mais fácil. Nós nos orientamos, como o Vaticano pedia, fidelidade ao texto em latim e, ao mesmo tempo, numa linguagem o mais possível compreensível para o povo que ora em nossa igreja. O Missal Romano, nós poderíamos dizer, Dom Armando, é o livro da missa que contém. Sim. Então, o rito da missa, não importa se ela é celebrada aqui em Farroupilha, Caxias do Sul, ou na Bahia, ou no Canadá, na África, ou enfim, é o livro da missa que contém o rito da missa, com as orações próprias. Então, são as orações feitas pelo sacerdote e o rito que os sacerdotes observam. E é o livro, então, que o padre utiliza na missa para rezar a missa, né? Sim. Isso não é aquele das leituras bíblicas. Não, aquele é o lecionário. Isso. É outro capítulo que não sabemos como será desenvolvido. Na comissão ainda não tem uma definição se manter corrigindo alguma palavra ou adaptar o lecionário à nova versão da Bíblia. Sim. Feita pela CNBB. Certo. Ainda estamos aguardando uma resposta definitiva do Dicastério Romano para nos orientarmos. E se a gente for na missa aqui ou, sei lá, na Amazônia, as orações são as mesmas no dia. Então, isso então mostra também esta unidade da igreja pela liturgia. Muito, muito bom isso. Perfeito. Padre Volney, uma pergunta um pouco do foro vocacional. Tu foste ordenado em 2004, Padre 2004, Padre Volney. Como é para ti receber, né, esta graça também da igreja neste tempo da história, que é a nova tradução do missal? Eu acho que uma coisa importante que Dom Armando trazia presente para nós na Semana Teológica é a experiência que ele também teve, né, Dom Armando, na sua juventude como seminarista, de participar também desse tempo anterior ao Concílio Vaticano II e o que o concílio representou para
a liturgia na igreja, né? Que teve o seu ponto fundamental na Sacrosanctum Concilium e nos diversos documentos do concílio, reformando a liturgia, trazendo a liturgia para que o nosso povo de Deus pudesse melhor celebrá-la de forma ativa, consciente. E às vezes a gente percebe que tem pessoas que sentem saudades de um tempo que não viveu, né? Então, muitas vezes tentando buscar elementos de um tempo que não viveu. E nós que vivemos que somos filhos também do concílio, que vivemos a liturgia de uma forma participativa, às vezes até de uma forma um pouquinho exagerada em alguns gestos também, né? Eu me lembro como a gente tinha em nossa mente a preocupação de sermos criativos, né? De sermos criativos, de termos coisas novas, né? Tem que ter alguma coisa diferente, né? Tinha que ter alguma coisa diferente. E agora, então, a gente tem essa consciência de que a liturgia em si mesma, ela já traz tudo. Isso. A gente não precisa inventar, né? Então, são tempos que a gente viveu também, né? Quem viveu o tempo antes do concílio viu estas mudanças acontecerem com grande alegria. Nós vivemos esse tempo também como padres, em torno assim, dos 45 anos, 50, desse desejo de criatividade, né? Quase que exagerado. E hoje a gente tem aqui essa nova edição do Missal e a tomada de consciência de que a nossa liturgia precisa ser mais orante, né? São amadurecimentos de tempos que vão se complementando, não se excluem, mas vão construindo um caminho de cada vez mais chegar à essencialidade, né? Então, eu penso que isso seja bem interessante. Chegar à interioridade também a uma liturgia orante. Perfeito. E assim a gente conclui o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 5 de novembro. Fique conosco, até daqui a pouco. Almoce na família Gasperim Pizzaria e Restaurante e desfrute de um delicioso e saboroso cardápio. São dezenas de pratos quentes, saladas e ainda sobremesas. Tudo preparado com o verdadeiro sabor que vem de berço. A partir das 11h15, você é nosso convidado especial. Na hora do almoço, escolha um lugar especial e com um verdadeiro show de buffet. De segunda a sábado, você irá se surpreender com a nossa variedade de pratos. Família Gasperim Pizzaria e Restaurante, preparando e servindo um buffet de qualidade com o verdadeiro sabor que vem de berço.
receita de um grande amor é carinho e saber a hora certa de esquentar a relação. É sempre inventar coisas juntos e misturar as histórias de cada um. Todo grande amor foi feito para durar. E você, está pronto para um relacionamento sério com as suas panelas inox? Tramontina, o prazer de fazer bonito. Vem cá, você está interessado em recuperar os seus dentes fixos? Gostaria de realizar implantes dentários sem precisar de enxerto ósseo? E quer abandonar de vez a dentadura e ter seus dentes fixos em até uma semana? Então você precisa ir direto na Oral Sim Farroupilha, porque aqui temos a solução perfeita para tudo isso. Agende uma avaliação e tire todas as suas dúvidas. Oral Sim. Nossa missão é transformar sorrisos. Avenida Júlio de Cacilhos, 1343, Centro. Fone 54 3771 0210. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desse domingo, dia 5 de novembro de 2023, solenidade de Todos os Santos aqui na Igreja do Brasil, e nós estamos refletindo sobre a Semana Teológica que aconteceu em Caxias do Sul nesses últimos dias e também diretamente sobre a nova edição do Missal Romano para a Igreja no Brasil, a terceira edição típica do Missal Romano. Nós temos como convidados Dom Armando Butiol, Padre Josimar Romil e Padre Volney Vanassi. Dom Armando, nós falávamos no bloco anterior, o Padre Volney trouxe, que somos nós filhos do Concílio Vaticano II, enquanto também jovens leigos, no meu caso, os padres ordenados agora após o Vaticano II, mas a importância de a Igreja sempre olhar a sua história e, a partir do que já viveu e do que já construiu, propor mudanças. A gente pode entender o Concílio Vaticano II dessa forma, as mudanças propostas pela Sacrosanctum Concilium na reforma litúrgica e que também desembocam nesta nova edição do Missal? A história do Concílio Ecumênico Vaticano II é uma história rica, complexa, e não dá em pouco tempo para resumi-la, mas o grande Papa João XXIII, eleito Papa no dia 28 de outubro de 1958, depois da morte de Pio XII, foi escolhido como Papa de transição. Tinha 77 anos quando foi escolhido como Papa. E os cardeais diziam, bom, depois daqui a alguns anos ele vai embora e vamos prover um Papa mais jovem, não? Mas este homem de Deus, este verdadeiro santo, propõe, no dia 25 de janeiro de 1959, de fazer um concílio, de reunir todos os bispos da Igreja para fazer o quê? A linguagem dele, abrir as janelas para que entrasse um ar puro na Igreja, para dar novo vigor aos novos tempos que, profeticamente e por experiência e maturidade, ele estava vislumbrando. Então, o concílio
não é mais o Vaticano II como os anteriores, que respondiam a ameaças contra a Igreja. Sim, teve em 1869 o Vaticano I, que terminou às pressas pela ameaça da presa de Roma, como aconteceu no mês de setembro de 1870, e não terminou, sim, teve a proclamação da infalibilidade do Papa, mas depois parou por aí. E outro concílio é Trento, ainda de 1545 a 63. E o Vaticano II não tinha heresias que ameaçassem a unidade da Igreja, mas o Papa propôs que houvesse uma compreensão do homem, da mulher, dos novos tempos. Papa João XXIII, pouco antes de morrer, no mês de abril de 1963, publicou aquela encíclica Pacem in Terris, a paz na terra, onde falava dos sinais dos tempos. Novos sinais devemos captar, discernir, e falava vários sinais. Isto é, a preocupação da Igreja, pelo meado do século XX, é de, a palavra que Papa João XXIII usava é, em italiano, aggiornamento. Isto é, se adaptar, atualizar, compreender as novidades para que, em nome de Cristo, dar uma resposta. Ele dizia, não é o Evangelho que muda, somos nós que mudamos e temos uma nova compreensão para compreender os sinais dos tempos, iluminados pelo Evangelho de sempre, eis que nasce o Vaticano II. E, por uma providência divina, vamos dizer, eis que a liturgia será o primeiro assunto, porque entre todos os documentos preparados pelos teólogos que encabeçaram a preparação do Vaticano II, o único documento que os bispos reunidos em concílio aceitaram foi o documento sobre liturgia. Por quê? Porque desde o início do século XX o movimento litúrgico tinha feito grandes passos, apoiado este movimento também pelos papas, desde Pio X, quando exorta a necessidade, num documento che tem un titolo in italiano, Tra le sollecitudini, entre as preocupações, em que o Papa exortava a uma melhor e maior participação dos leigos na vida litúrgica. E depois chegando às grandes encíclicas de Pio XII e as exortações que Pio XII, Papa de 1939 a 9 de outubro de 58, escreveu e propôs. Então, o concílio teve este humus, movimento litúrgico, apoio dos papas e a nova sensibilidade que estava explodindo na Igreja. Padre Josimar, a gente fala sobre Vaticano II, nós recordamos que, além da liturgia, entre outros temas importantes, algo que se deixa muito claro, Igreja, povo de Deus. Lumen Gentium vai dizer, Igreja, povo de Deus. Qual é a importância? E o Papa Francisco tem se manifestado também sobre a preocupação, o seu olhar também preocupado sobre a formação litúrgica do povo de Deus, tanto que publicou a carta Desiderio Desideravi. Qual a importância de termos uma formação sólida, mas equilibrada do povo de Deus no olhar da liturgia? Muito bem. O povo de Deus é a igreja, mas não são apenas os leigos, os sacerdotes, os bispos, todos nós fazemos parte do único povo de Deus,
Então, por isso, a necessidade da formação litúrgica nos seminários, para os padres recém-ordenados ou ordenados há mais tempo, para as equipes de liturgia nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, mas nós poderíamos dizer para todas as pessoas, os fiéis que participam das missas, para compreender exatamente de que se trata aquilo que se celebra, né? O que é que nós estamos celebrando? A compreensão intelectual, mas não apenas. O Papa Francisco, ele na Carta Apostólica Desiderio Desideravi, sobre a formação litúrgica do povo de Deus, ele diz formação à liturgia, então o A com crase é formação à liturgia e formação a partir da liturgia. Olha, isso é muito interessante. É necessário encontrar, diz o Papa, os canais para uma formação como estudo da liturgia. Então, este é um aspecto, o estudo da liturgia. E nós faremos isso enquanto Comissão Diocesana de Liturgia. Promoveremos nas paróquias, nas regiões de pastoral, com os fiéis leigos, com os sacerdotes, estudos de liturgia, para compreendermos bem. A fé vem antes. Nós já celebramos, sim, mas a fé exige compreensão. Aquilo que se dizia fides queris intellectum, né? A fé busca compreender. E seria até negligência não buscar compreender. Negligência não buscar compreender. Claro que nem tudo compreendemos, sempre permanece o espaço do mistério, mas não vamos negligenciar na busca do entendimento, na busca da compreensão das coisas. Então, estudo da liturgia, o como celebrar bem, quais os elementos simbólicos e que precisam também ser melhor entendidos e celebrados. E também um outro aspecto que o Papa coloca, a formação a partir da liturgia, ou seja, a própria celebração, ela vai nos fornecendo os elementos importantes. Diz ele no número 37, a extraordinária capacidade que a celebração tem de, em si, oferecer uma visão orgânica do conhecimento teológico. Então, a própria participação ativa e bem feita vai dando elementos para a formação, mas também estudos específicos sobre os temas da liturgia certamente contribuirão. Uma coisa que o Papa falou na Evangelii Gaudium, que é num outro texto, num documento importante, ele disse assim, que não é válido aquele argumento, sempre foi assim. E às vezes nas nossas comunidades nós temos isso. Como é que o senhor celebra, padre? Porque aqui sempre foi desse jeito. Então, a tradição com T minúsculo, isso, minúsculo. É como se fosse uma moda de cada padre ou pároco. Agora é assim. Aí vem outro, muda tudo. Se nós compreendermos o sentido da liturgia, não vai depender do padre ou da equipe, né? Em si, há algo para se colocar, que não depende. Então, por isso, compreender o porquê das coisas, o porquê do silêncio nas celebrações, o porquê de um altar visível, bem organizado, sem ruídos no presbitério e onde estão as pessoas sentadas, o porquê das velas, o porquê das coisas, enfim. Quando nós entendemos o porquê, nós deixamos de lado tantas outras coisas, porque nós compreendemos o sentido das coisas mesmas. Perfeito. E acho que a gente pode fazer uma vinculação bem importante, principalmente quando tu falavas, Padre Josimar, na Desiderio Desideravi, formação à liturgia e da liturgia, né? A partir da liturgia. E no intervalo falávamos com Dom Armando sobre
a questão de diferenciar e dar a devida importância sobre língua e linguagem. O Vaticano II que autoriza a missa na língua do povo, mas o povo é chamado a compreender a linguagem da liturgia. Como é que a gente pode relacionar isso, Dom Armando? Sabe, Felipe, eu vivi a minha primeira juventude, digo, com a missa em latim. No seminário cantávamos gregoriano. Claro, no seminário se estudava latim e de uma forma muito exigente, na minha época, 8 anos, portanto se compreendia também o latim. E porém, eu penso, criança, adolescente, na minha paróquia, o povo frequentava a igreja, cantava gregoriano, não compreendia a língua, e porém a linguagem era compreendida. Isto é, o clima que você respira entrando num mosteiro, numa comunidade orante, numa igreja em que se celebra, por exemplo, eu estive na Rússia, não entendia nada da língua, e porém tem uma linguagem que é feita de sinais, de símbolos, de gestos, de sons, de músicas, de movimentos. Isso é muito importante, sem, portanto, desmerecer a importância de compreender, mas não basta. Não basta a compreensão. Eu posso dizer que houve claramente avanços na compreensão da língua, mas se o povo não for educado a compreender, a valorizar, melhor, a se deixar envolver pela linguagem da liturgia, a liturgia é áfona, não comunica. Eu falava hoje pela manhã aos padres a respeito da beleza, da grandeza da teologia da oração eucarística. Eu, sem desmerecer ninguém, penso que a maioria dos que frequentam a igreja, a parte que de um ponto de vista teológico é um ponto alto, a oração eucarística é uma oração não muito compreendida. Não sei quantos captam a diferença entre a primeira, a segunda, a terceira e as demais orações eucarísticas, porque é uma coisa que pertence ao Padre. Graças a Deus tem as intervenções da Assembleia, as aclamações, e porém, se não houver toda uma compreensão da linguagem, da beleza daquilo que nós afirmamos, proclamamos e cantamos, os salmos, por exemplo, são entendidos? Alguns sim, mas bastante pouco da preciosidade desta linguagem bíblico-teológica e de reflexo no uso litúrgico que toda esta riqueza tem. Falavam antes, o padre Josimar, da formação. Mas eu questiono o que significa formar. Porque todos, também os que nas redes sociais veiculam, transmitem tantas mensagens, pensam que formar. Uma formação que, do meu ponto de vista, é deformação, ou conformação, ou pura informação. Então, nós deveríamos definir, de um ponto de vista metodológico, de conteúdo, etc., o que é formar. Padre Josimar citava Desidério Desiderável. Pouco depois do texto que ele citou, Francisco escreve uma celebração que não evangeliza, não é autêntica. Uma celebração deve evangelizar. E o Papa continua aquilo que tantas vezes Papa Francisco afirma: uma liturgia deve anunciar e fazer experimentar Jesus Cristo vivo hoje. Jesus Cristo, luz do mundo. Jesus Cristo que caminha com a nossa vida, que nos dá esperança, que
que suscita em nós a fortaleza em superar as tantas dificuldades. Isto é um Cristo de fato vivo, um Cristo que nos amou de uma forma doida, até dar a vida, o Filho de Deus. E se a gente não captar, não colher tudo isso, eis que qualquer discurso fica insuficiente. Concluindo, eu diria, como às vezes converso, pergunto a vocês, senhoras, mulheres, quando você compra no supermercado feijão e arroz, quando volta para casa não coloca o feijão e arroz lá no prato. Precisa preparar, dar o tempero, dar o gosto. Precisamos dar o tempero às nossas liturgias para torná-las porque essencialmente elas são. Papa Francisco, no Evangelii Gaudium, fala de evangelizar com a beleza da liturgia. A liturgia tem um fascínio. Já sempre a liturgia teve. A liturgia também preconciliar converteu e alimentou a fé de tantas pessoas. Não porque, portanto, não era uma liturgia áfona. Falava, não totalmente, o avanço do concílio é precioso, mas nada de mágico e automático. Assim a gente conclui este segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 5 de novembro. Fique conosco, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. A Milon Móveis e Esquadrias tem as soluções para sua obra, construção ou reforma. Móveis planejados para sua casa ou ambiente de trabalho, a Milon faz. Aberturas de madeira e alumínio, a Milon também faz. Uma equipe de profissionais preparada para apresentar o melhor projeto e a melhor solução para a sua necessidade. Tradição, qualidade e experiência é com a Milon há mais de 43 anos, marcando presença na sua vida. Em Nova Milano, Rua Ismael Piazza, 450, fones 54 3268 0550 e 984 34 81 17. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo.
Conheça o Círculo Operário de Farroupilha. Estamos presentes na vida dos farroupilhenses desde 1945, com uma associação beneficente de caráter assistencial, sociocultural e sem fins econômicos. Nosso foco está na área da saúde e bem-estar. Para você, o Círculo reserva um plano de benefícios incríveis. Descontos em médicos com clínicos gerais, cardiologistas, oftalmologistas, odontologistas, psicólogos e diversos outros especialistas. Nosso associado possui também desconto em laboratórios, clínicas, no comércio e nosso convênio com o Hospital Beneficente São Carlos. Sem falar nos preços incríveis na nossa farmácia, que conta também com o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Além desses benefícios, o Círculo Operário, em sua sede, possui clínico geral, odontologista e serviços farmacêuticos. Com tudo isso que oferecemos, chegou a sua vez de se associar ao Círculo Operário de Farroupilha. Venha nos conhecer mais de perto, pois aqui você tem um círculo completo de cuidados para você e sua família. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook TV Serra Farroupilha ou então conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 5 de novembro de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nós hoje estamos refletindo sobre a terceira edição típica do Missal Romano para a Igreja no Brasil, né, que vai iniciar o seu vigor, vai passar a vigorar também na Igreja oficialmente no primeiro domingo do Advento, dia 3 de dezembro. Nós falamos desse tema no contexto da Semana Teológica de Caxias do Sul, realizada nesta semana, de 30 de outubro a 1º de novembro, em Caxias do Sul. Nós temos como convidados o padre Volney Vanassi, padre Josimar Romil e também Dom Armando Butiol. Padre Volney, nós temos sempre como desafio manter também o ponto do equilíbrio, também na fé e ao mesmo tempo na liturgia, né? Como é também para o padre o desafio de às vezes precisar lidar com pessoas que buscam uma liturgia mais tradicional e ao mesmo tempo outros que buscam uma liturgia mais progressista, se a gente puder
resumir a estes dois temas ou a essas duas definições? Eu creio que nós celebramos aquilo que cremos e cremos aquilo que celebramos. Nesse sentido, é claro que as diversas espiritualidades, até movimentos, grupos pastorais, né, acabam querendo colocar uma pitadinha da sua espiritualidade particular na celebração litúrgica, nos cantos, enfim. Acho que o importante é também percebermos como sempre celebramos este mistério pascal de Cristo. Essa expressão ela é muito importante, fundamental. Mistério enquanto experiência da vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O mistério pascal na sua completude, da revelação deste verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, seja qual for a celebração, o mistério pascal de Cristo está no centro, mas está também ali a nossa vida. Então, é claro que nós celebramos o mistério pascal de Cristo e a nossa vida, né, nas alegrias, nos sofrimentos, na paixão do mundo, na morte, na família, na festa do padroeiro, né, nas celebrações diversas que o próprio missal romano vai trazer, as diversas circunstâncias. É a nossa vida no mistério pascal de Cristo e o mistério pascal de Cristo na nossa vida. A nossa vida na vida de Deus e a vida de Deus na nossa vida. E é claro que aqui é importante a comunhão. Então, é esse mistério pascal de Cristo que nos une numa mesma fé. E aqui, por isso que as expressões, elas podem ser de diversas formas, mas a comunhão, isto é, aquilo que é o essencial, precisa ser muito bem entendido e resguardado. Então, aquilo que nós falávamos antes, né? Nós não precisamos de preocupações e criatividades. A missa por si mesma, ela traz o essencial. Quando nós escolhemos os cantos bem escolhidos, de forma litúrgica, quando aprofundamos também na nossa paróquia, através dos nossos sacerdotes, através de uma boa equipe de liturgia, equipes de liturgia que se encontrem para estudar, para compartilhar, para preparar juntos. Então, a gente vai também percebendo e vai chegando à essencialidade disso, que é a celebração litúrgica, na comunhão com a igreja, né? Na comunhão com a igreja. Então, penso que isso seja muito importante, a nossa comunhão, mas entendendo que o mistério pascal de Cristo, ele está na nossa vida, e ele é a celebração também da nossa vida. Perfeito. E aí eu faço um gancho, Dom Armando. Muitas vezes a gente ouve a palavra, nós também falávamos no intervalo antes, em vídeos na internet, sobre a missa enquanto somente o sacrifício, né? E ao mesmo tempo ouvimos alguns canais no YouTube, muito especialmente, e que muitos jovens seguem, falando da missa de sempre, uso missa de sempre entre aspas, voltando ao Concílio de Trento, né? Como é que o senhor também trouxe isso na Semana Teológica, falando sobre a questão da informação e desinformação? Como é que a gente pode tratar isso, Dom Armando?
Felipe, a conversa seria muito demorada. Vou tentar resumir. Posso, concluindo aquilo que deveria ser através de uma demonstração histórica, posso afirmar que, de um ponto de vista do conteúdo, o Missal de Paulo VI, cuja terceira edição agora estamos acolhendo, é mais fiel ao Missal antigo da Igreja de Roma, mais do que o Missal que saiu de Trento. A história, ontem apresentava, vem na elaboração do Missal dos sacramentários antigos, livros que recolhiam as orações elaboradas desde o século V, VI, VII. Este Missal da Igreja de Roma, sóbrio, essencial, uma linguagem própria da cultura romana, emigrou no tempo de Carlos Magno e do pai dele, Pipino, para os países nórdicos. E no século X, pelo ano 1000, voltou para Roma, mas não era mais um missal originário da Igreja Romana. Foi acrescentando naquela região com orações, gestos, sinais de cruz, genuflexões, invocações, etc., etc., um simbolismo que correspondia a uma outra cultura. Trento usou o missal da Cúria Romana, que vigorava desde aquela época, fazendo poucos retoques. Foi num tempo sucessivo que estudos históricos permitiram um melhor conhecimento da história dos antigos sacramentários e, portanto, o Vaticano II pôde propor à Igreja o missal romano antigo, da forma mais genuína e autêntica, e quem diz que o missal de Trento é mais fiel ao antigo missal romano está simplesmente desinformado. Perfeito, Dom Armando. Posso, se quiser, também, a respeito daquela pergunta que você me fez, é uma questão muito complexa. Quando usamos a palavra sacrifício, que retorna tantas vezes na liturgia, eu não sou contra usar esta palavra, que pertence à tradição bíblica e litúrgica, mas eu questiono o que significa a palavra sacrifício, porque muitas vezes é mal entendida. É uma visão sacrificial, quase determinada por um sentimento de culpa. O sentimento de culpa acompanha a vida humana e, porém, eu costumo distinguir entre senso de culpa e senso de pecado. Senso de culpa é algo que pertence à nossa estrutura antropológica. Quando eu fiz alguma coisa que arranhou a minha autoimagem, eis que eu me sinto inadequado. Não estou de acordo com o meu eu profundo. O senso de pecado nasce de uma experiência profunda do Deus que, em seu Filho Jesus, se revelou e doou a sua vida. Então, cuidado para não sermos orientados em nosso agir do senso de culpa, que pertence, repito, à nossa estrutura psicológica, mas amadurecer para o senso de pecado. Sacrifício, portanto, não é fazer algo para, agora uso uma palavra, aplacar a Deus. Os antigos usavam placar Deus, não? Aplacar, até no missal, na língua latina, existem tantas orações com este termo, que reflete uma cultura ainda entre o hebraico e o pagão. Isto é, eu, para acalmar a ira divina, eis que
faço um sacrifício tanto maior em proporção do pecado cometido. A salvação é graça, a salvação é fruto do amor. Deus Pai manda o Filho não para aplacar a si mesmo, mas para dizer à humanidade que Ele nos ama gratuitamente. E é o amor divino, derramado em nós pelo Divino Espírito, que deve gerar no fiel uma resposta do mesmo amor. Assim a gente pode dizer que a Eucaristia, ou que a celebração da Santa Missa, ela deve ser entendida enquanto memorial da vida, paixão, morte e ressurreição de Cristo. Com certeza, entre todas as palavras que eu prefiro, e tem um fundamento histórico, bíblico, é a palavra memorial, no sentido hebraico. A palavra hebraica é zikaron, anamnese ou anamnese no grego, que é traduzida para as línguas neolatinas com memorial no português. Memorial significa tornar presente no dia de hoje, por parte de quem celebra o evento, não a materialidade do evento. Cristo, diz a carta aos Hebreus, morreu uma vez por todas. Não é que morre de novo. Nós vivemos os frutos do amor de Cristo, que doou sua vida por nós, e nos envolvemos neste ato supremo de amor para que a escola dele, no exemplo dele, com a força do Divino Espírito, aprendamos a amar, porque que salva não é a liturgia, é o amor. Não é nas liturgias que celebramos de uma maneira ou de outra, com véu ou sem véu, recebendo a comunhão na boca, na mão, genuflexos ou em pé. Aqui é outra linguagem. Eu queria descartar todas essas modalidades, relativizando-as, que nos será objeto do julgamento divino, é se na liturgia nós aprendemos a amar mais a vida, a amar aos irmãos, a amar de maneira equilibrada a nós mesmos e amar ao Deus que em seu Filho amado se fez carne e doou a sua vida por nós. Essa é a liturgia que transforma e ilumina a vida. O senhor trabalhou por 16 anos nesta comissão, neste projeto da nova edição. Qual que é o seu sentimento ao ver a obra pronta, né, impressa, chegando às dioceses, e o seu desejo para a nossa diocese, para os demais lugares, que seja bem utilizado, que seja bem vivido? Com certeza. Eu quando vi a edição, porque nós trabalhamos, mas foi lá os editores da CNBB que elaboraram com vários conselheiros esta forma concreta. Eu mandei logo os meus parabéns, porque o trabalho, também de um ponto de vista estético, é muito bonito. É fruto de grandes mentes e corações. Meu desejo é que o missal nos ensine a orar, que a escola da liturgia, com as expressões litúrgicas, possamos aprender a nos dirigir a Deus de uma forma mais bela, mas sobretudo não só numa língua reformada, numa linguagem que depois desemboque na vida e que nos ajude a vivermos relações humanas impregnadas do amor que aurimos à escola da liturgia. E assim, agradecendo a presença de Dom Armando Butiol, que esteve conosco nesta Semana Teológica, Padre Josimar Romil, Padre Volney Vanassi, nós nos despedimos de vocês. Até o próximo domingo. Fiquem bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência.
Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.